Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje é um dia especial. Hoje é um momento em que vocês pediram muito, vocês esperaram muito, vocês insistiram muito. E finalmente chegou a hora da gente ler uma fanfic. Eu não acredito que eu tô me submetendo a isso de novo. Você que fala isso, você é o que mais se empolga com os negócios. Porque Fala as pessoas isso. escrevem uns negócios legais, mas aí eu não quero, entendeu? Não quero. Tá bom. Vocês pediram muito, chegou a hora. A gente vai ler mais uma fanfic para vocês. Hoje a gente vai direto, não tem perguntas, a gente já fez perguntas separado para ler fanfic. Hoje é só fanfic. Estou aqui. Olá, seu Sasuke, presente. Oi. Eu sou o Naruto, sétimo Hokage. A gente vai ler uma fanfic. É uma fanfic, como sempre, sobre a gente. Uma fanfic em que nós somos mais do que amigos. Porque aparentemente é uma coisa que vocês gostam muito e vocês torcem muito e vocês insistem muito. E aí a gente descobriu que era engraçado ler fanfic e o Sasuke fica fazendo cara de mal, mas ele se empolga depois, é o cara que mais anima. E aí eu falei pra vocês indicarem fanfics que desse pra ler, né, no YouTube, uma coisa que, né, desse pra postar em público e mandar muitas fanfics, algumas fanfics muito interessantes, algumas fanfics que absolutamente não dá pra ler. Muita coisa mal escrita, vocês têm que melhorar um pouco. Usar um corretor, não sei. Mas aí eu vi uma fanfic que parecia legal, parecia legível. Manual de sobrevivência aos pais do meu namorado. Por Tef Chan. Oi, tu. Capítulo 1. Regra fundamental. Não seja pego no flagra. Importante, né? Pode ser. Ainda mais quando você é ninja. Essa já dá pra ver que eu narrada por mim. Narrada por mim, ó. Minha rivalidade com Sasuke não era segredo para ninguém da vila. Estávamos sempre disputando para ver quem acertava mais shurikens nos alvos, quem subia mais rápido até o topo das árvores, lutando um contra o outro. O que ninguém sabia é que a grande quantidade de tempo que passávamos juntos já não era mais utilizada apenas para focarmos nos treinamentos. Certo. Tudo bem. Quantos anos a gente tem aí, será? Boa pergunta, não sei, não tá escrito ainda. Vamos Ah. ver. Tudo bem, talvez a gente fosse um pouco lento quando se tratava de emoções. Mas, quando finalmente percebemos que nos amávamos, simplesmente não conseguíamos mais desgrudar um do outro. Não dava para evitar. Parece que sentíamos isso há muito tempo. Apenas demoramos a perceber. Só tinha um problema. Não sabíamos como agir em relação a nada. Quero dizer, a gente conhecia a teoria, é claro. Mas nenhum de nós tinha namorado ninguém antes, ou seja, zero experiência. Aí começa, também que não sou da parte mais. Que? Bati o olho e já fiquei. Ai, Deus do céu. Ah, não. Ai, Deus do céu. Vamos. Geralmente nos deixávamos guiar pelos instintos do corpo. Mas ainda não sabíamos como agir diante das outras pessoas. Decidimos guardar segredo e até que conseguimos disfarçar bem no início. Mas quando Kakashi Sensei e a Sakura ficaram desconfiados, começamos a nos preocupar. Realmente, porque ainda mais a Sakura sabendo. E no dia em que o Kakashi Sensei flagrou a gente quando tínhamos dito que iríamos treinar na floresta, mas acabamos fazendo outra coisa, foi a gota d'água. O que a gente tá fazendo, Naruto? O que a gente tava fazendo? Que idade a gente tem? Que idade a gente tem nessa fanfic? Não tínhamos mais escapatória. Teríamos que assumir nosso romance. É uma fala sua. Isso não vai dar certo, Sasuke. Falei pela terceira vez naquela noite, enquanto caminhava pelo distrito Uchiha, no caso, Naruto. Prova disto é que algumas pessoas na rua viravam-se pra me encarar e cochichavam sobre eu estar andando de mãos dadas com Sasuke. Nossa, mas por que a gente tá fazendo isso? Estava se esforçando muito. Tava se pra manter esforçando em segredo, muito, né, de nossa, mandar. super segredo. Acalme-se, vai ficar tudo bem. Sasuke falou ao meu lado, embora não parecesse acreditar totalmente nisso. Precisamos mesmo contar para os seus pais? Ah, eu tenho pais. Ah, olha, já Já sabemos alguma coisa sobre essa fanfic. A gente tá a gente é ninja. Seus pais estão vivos. Sim. E por isso que a gente tava andando no distrito Uchiha. É. Ah, entendi. Tinha gente lá. Uhum. Perguntei novamente. Eles não precisam saber agora. Você sabe que eu também gostaria de adiar isso.
Mas agora que o Kakashi Sensei sabe, ele pode deixar escapar sem querer. E eu não posso correr esse risco, Sasuke explicou. Além disso, a Sakura também já está desconfiada. Cedo ou tarde, meus pais vão ficar sabendo e eu prefiro que seja por mim, e não através de fofoca. Mas e se seu pai não gostar de mim? Ele não gosta nem de mim? É verdade. É verdade. Sasuke deu de ombros. Há tempos tinha se conformado com o fato de seu irmão ser o favorito e desistido de tentar agradá-lo. Isso não ajuda, exclamei. Chegamos. Sasuke abriu a porta de casa. Não se esqueça da história. Era pra ser um jantar com o time 7, mas a Sakura teve um imprevisto e não pôde vir. E no meio da refeição a gente solta a bomba? Completei. Eu ia dizer, contamos que estamos juntos, mas... Sasuke suspirou. Tivemos que soltar as mãos. Tiramos os sapatos, trocando-os por suripas. Ela foi muito específica. Realmente. Slipper. Sim. Como é que chama isso? Chinelo? Mas é pantufa. Chinelinhos. E fomos até a sala onde o pai de Sasuke discutia alguma coisa sobre a Anbu com o Itachi. Estou de volta, pai. Sasuke tentou soar o mais natural possível. Fugaku mal olhou para ele, apenas para responder, até notar minha presença. Ele era mais assustador do que eu me lembrava. Me olhou de cima a baixo, parecendo se perguntar o que raios eu estava fazendo na casa dele. Provavelmente não estava aparecendo, ele estava se perguntando, né? Porque brotou lá. Boa noite, dei uma risada nervosa. Quer fazer? Vou fazer meu pai. Boa noite. Ele respondeu por bela educação. Voltou-se então para o filho. Sasuke, por que eu trouxe aqui? Convidei os membros do meu time para jantar. Eu te avisei na semana passada, se lembra? Ele mentiu. Não tinha avisado porque não tinha convidado ninguém na semana passada. Porém, de acordo com Sasuke, se havia uma vantagem em nunca ser notado, era que se podia simplesmente fazer uma coisa dizendo que avisou antes. Realmente. Seu pai não lembraria nem se ele tivesse avisado de qualquer jeito. Realmente. Minha mãe lembraria. Sim, é claro. Fugaku respondeu, embora ainda parecesse descontente. Faz o seu, Itachi. Tá bom. Eu vou fazer todo mundo da minha família. Tá bom. Senão vai ficar só você Só eu vou falar. Então tá bom, então eu vou sua Itachi. Mas Sasuke, um time é composto por 3 pessoas, Itachi observou. Por que ele tinha que se lembrar desse detalhe? Estava tudo indo tão bem. Onde está a terceira? A Sakura teve um imprevisto e não pôde... Foi eu. A Sakura teve um imprevisto e não pôde vir, eu respondi. Ela ficou com dor de barriga. Ela é você agora. Você falou... Não, calma, pera. A gente falou ao mesmo tempo, ó. Ah, tá bom. Vai, faz de novo. Ela... Precisou visitar a Ino. Acabamos falando ao mesmo tempo. Os dois nos observavam confusas enquanto nos entreolhávamos nervosos. Fiz uma nota mental para combinar melhor a mentira da próxima vez. Ela o quê? Itachi ergueu uma sobrancelha. Ela ficou com dor de barriga. Acabei insistindo na minha própria mentira. Então foi visitar a Ino, porque... Ela entende de plantas. Sasuke tentou emendar a mentira. Bem, é uma floricultura, mas também tem algumas plantas medicinais lá, eu acho. A questão é que ela não pôde vir. Acabei interrompendo antes que a gente acabasse se atrapalhando ainda mais, o que parecia estar prestes a acontecer. Certo. Fugaku não parecia totalmente convencido, mas felizmente também não se importou. Ou, infelizmente. Não é muito educado ser tão indiferente com um colega de time do seu filho, eu acho. Bem, então vamos jantar. A comida já deve estar pronta. Ele foi até a cozinha e acertou em cheio. Sua esposa estava terminando de fazer a comida. Quando apareceu à porta para avisar que a janta estava pronta, também me encarou surpresa. E agora quem que vai fazer minha mãe? Eu vou fazer minha mãe. Você vai... Eu faço. Ora, temos visitas! Você não me avisou que traria seu amigo hoje, Sasuke? Ela voltou-se para o seu filho. Eu comentei com você na semana passada, não se lembra? Nossa, ela vai... Sasuke respondeu, embora até eu soubesse que aquela desculpa provavelmente não iria funcionar. De acordo com Sasuke, apenas sua mãe escutava o que ele dizia.
Na verdade, não. Mas tudo bem, fique à vontade. Ela sorriu, deixando esse detalhe de lado. Ótimo, um problema a menos. Se bem que a noite só estava começando. Desculpe o incômodo, me sentei, sem conseguir evitar de me sentir um pouco aliviado. Pelo menos ela era mais simpática. Em pouco tempo, a comida estava servida e todos estávamos jantando na sala. Fugaku e Itachi tinham retomado o assunto sobre Anbu, sobre o qual eu nada entendia. E Mikoto escutava em silêncio enquanto comia. Sasuke estava sentado ao meu lado, remexendo na própria refeição inquieto. Eu me perguntava se as refeições eram sempre assim na residência Uchiha, ou se era só porque eu estava lá. Não acha melhor contar logo? Murmurei para ele. Estava começando a ficar desconfortável com aquele clima. Agora não. Sasuke sussurrou de volta. Meu pai está falando sobre Anbu. Ele fica meio estressado quando fala sobre isso. Mas eu vim aqui só para contar isso. Contar o quê? Por pouco contive um grito de susto ao notar a mãe de Sasuke olhando curiosa na nossa direção. Contar que, bem... Olhei na direção de Sasuke. Mas ele estava tão atordoado quanto eu. Que a comida está uma delícia! Sério, nunca provei nada parecido antes. Você foi lá só pra falar isso. Fui lá só pra falar que a comida estava muito boa. Obrigada! Não. Mas não era só isso que você queria contar, não é? Ela sorriu. Bem, na verdade... É verdade. É mesmo. Faz tempo que não me contam sobre as missões que o time 7 tem realizado. Itachi interrompeu. Pela cara dele, parecia ter se cansado de discutir com o pai. Como andam as missões, garotos? Sou eu. Você. Estão indo bem. Fiquei mais aliviado em poder conversar sobre algo do cotidiano. Na mais recente, nós precisamos recuperar um artefato bastante raro para um senhor feudal. Foi uma sorte termos conseguido. Você quase quebrou ele. Sasuke recordou. Mas aqueles caras tinham raptado a Sakura. Eu não podia deixar uma colega de time para trás, me defendi. Não importa o quanto nos amássemos, ele nunca iria parar de ficar me alfinetando desse jeito. O que queria que eu fizesse? Que salvasse ambos. E foi o que fizemos, eu exclamei. Na verdade, isso foi o que Sasuke fez. Que absurdo, eu ia ressalvar o negócio. Ele recuperou o artefato e nocauteou o homem que prendia a Sakura. Fez tudo sozinho, eu tava lá de quê? De enfeite. Que absurdo, eu não sou assim não, eu fazia as coisas muito bem na missão. Essa, por acaso, é aquela missão que a gente acabou preso por 3 dias com um negocinho? Não, porque eu logo tratei de tirá-la... Parecido, né? É? Tinha um negócio, mas tratei de tirá-la perto dos inimigos, derrotei boa parte deles usando os clones das sombras. Eu não tinha como usar os clones das sombras, porque eu tava com uma mão só. É verdade. Não era, mas parecido. Deve ter inspirado. Pode ser. Nossos contos de grandeza passeiam por aí. Né? Porque aí eu estaria mais preocupado, porque a gente tinha 12 anos. 13. Espero que ele seja mais velho. Mas na verdade, isso foi o que o Sasuke fez. Ele recuperou o artefato e nocauteou o homem que prendia a Sakura. Logo, tratei de tirá-la de perto dos inimigos, pelo menos eu fiz alguma coisa. Derrotei boa parte dele usando os clones das sombras. Também não fui tão inútil assim. Também o negócio tá fazendo parecer que eu não tô fazendo nada. Recuperando artefatos para senhores feudais? É isso que vocês têm feito? Fugaku indagou. Que tolice. No meu tempo, os Genin já eram guarda-costas das pessoas mais importantes que vocês possam imaginar. Muitos perderam suas vidas enquanto lutavam bravamente durante as missões, quando tinham apenas 12 anos. E olhe só pra vocês, já estão com quase 14. Pronto, a gente descobriu. Já estão com 14. Já estão com 14 e ainda estão brincando de caça ao tesouro. Céus, o mundo ninja está decaindo mesmo. Que horror, não. Criança não pode ficar morrendo em missão. É por isso que tem Genin, Chunin, Jonin. Não é assim que funciona. Coisa horrível de se falar. Não pode ser Meu assim. pai era horrível e Não aí posso. deu vários B.O. Ele não foi. Depois coloca as crianças de 13 anos na Aí o Itachi matou todo mundo e aí não pode essas coisas. tá Por bem, isso- tá por isso bem que acurado. Por isso que tem que resolver as coisas. É por isso que a gente é Hokage. Bem, não somos nós quem escolhemos nossas missões, resmunguei. Eu estou sempre pedindo ao Kakashi Sensei para nos dar uma missão mais desafiadora, mas ele não me escuta. Então você é do tipo que gosta de provar seu valor, garoto? Fugaku riu convencido. Parece interessante. Sasuke, vá buscar a espada que está no meu quarto. O quê? O quê? Eu e Sasuke perguntamos ao mesmo tempo. Eu tenho uma espada que é passada de geração para geração. Fugaku contou. Acho que será interessante mostrá-la a você.
Ele virou a cabeça para encarar o filho mais novo brevemente. Sasuke, vá logo! Certo. Ele apoiou a mão no meu ombro e sussurrou antes de levantar. Aguente só um pouco, eu já volto. Colocou-se de pé e desapareceu ao virar o corredor. Quer ler um pouco aí? Não, desapareceu. Mas que isso? É o Drácula. Eu desapareci. Então eu me vi sozinho na sala com 3 adultos com quem eu mal conversava. Nossa. Itachi era quem eu conhecia melhor, mas ele era muito reservado e eu não tinha ideia de como poderia reagir à notícia do meu namoro com seu irmãozinho. A mãe de Sasuke aparentava ser gentil e eu torcia muito para que fosse mesmo. Iríamos precisar de alguém compreensivo quando contássemos a verdade. Já o pai de Sasuke era exatamente como ele descreveu. Reprovava qualquer coisa que Sasuke dizia ou fazia, até mesmo o simples relato de uma missão. Sabe, garoto? Fugaku falou, me sobressaltando um pouco. Fica sobressaltando. Aquela espada está na minha família há várias gerações. A simples ação de manuseá-la já pode ser considerada um desafio. É muito diferente de utilizar simples kunais. No entanto, uma vez que você consegue dominar aquela lâmina, ela corta qualquer coisa que você quiser. Ele fez uma pausa para comer. Até a carne mais dura fica parecendo um filé de frango perto dela. Isso é impressionante. Comentei. Não era possível que ele tivesse descoberto sobre meu namoro com Sasuke e estivesse tentando me amedrontar indiretamente, não é? Ou pior, cortar você no meio. Que horror. Eu a utilizava muito em missões de verdade. O pai de Sasuke continuou falando. Não essas bobagens de cuidar de senhores feudais que vocês chamam de missão. Meu antigo colega de time possuía alguma relíquia de família também, é claro. Era algo comum naquela época e muito honroso. E o que aconteceu com eles? Tentei manter o assunto. Quer dizer, seus amigos, antigos colegas de time. Morreram. Ele respondeu. Engoli em seco, ignorando o arrepio desagradável que senti. Um morreu ainda bem jovem durante uma missão, dando a vida para proteger os segredos da vila. Uma morte honrosa, na minha opinião, você quer saber? A outra chegou a se casar, mas morreu durante o parto, logo após dar à luz a gêmeos. Bem, ela sempre teve uma saúde frágil, mas pelo menos conseguiu dar continuidade ao clã antes de morrer. Nossa. Que merda. Eu não sabia o que responder depois de ouvir aquilo. Principalmente sobre a parte de dar continuidade ao clã. Se ele era um homem que se preocupava com esse tipo de coisa, provavelmente não ficaria muito feliz em saber que seu filho estava namorando um garoto. Lamento pelos seus companheiros. Foi tudo que consegui dizer. Não precisa se lamentar. Ninjas morrem todos os dias. É bom entender isso desde cedo. Ele apontou os hashis na minha direção. Meu Deus. Que horror. Além do mais, isso foi há muito tempo. Oi, Tati. Tá. Não precisa falar desse jeito, pai. Naruto ainda é uma criança. Itachi falou ao lado dele, fazendo com que eu me sentisse ainda mais desconfortável. Eu não era mais uma criança. Não depois das coisas que andei fazendo com Sasuke. Calma, a gente tem 14 anos. Calma. Precoce. Precoce. O que tá acontecendo nessa fanfic? Estava começando a duvidar seriamente se era mesmo uma boa ideia contar a verdade para eles. Fugaku aparentemente queria herdeiros, e embora nem Itachi e muito menos Sasuke tivessem idade para se casar ainda, ele não ficaria feliz ao saber que um dos seus filhos não se interessava por garotas, talvez 2. Bom, Itachi ainda pensava em mim como uma criança. Se soubesse as coisas que eu andava fazendo com seu irmão, o que a gente andava O que a gente andava fazendo? Era melhor nem pensar nisso. É melhor não pensar nisso Melhor mesmo. não pensar nisso mesmo. E não faço a menor ideia de como a mãe de Sasuke poderia reagir diante dessa notícia. O que aconteceu com o Sasuke? Fugaku perguntou pra ninguém em especial, me trazendo de volta à realidade. Não é possível que aquele garoto não consiga nem encontrar uma espada. Eu vou chamá-lo, não se preocupe. Eu já volto. Forcei meu melhor sorriso e deixei a sala o mais depressa que pude, tentando não parecer desesperado para fugir dali. Desesperado tô eu lendo isso. Meu Deus do céu, que situação mais constrangedora. Ai, que bizarrice. Virei no mesmo corredor por onde Sasuke tinha ido antes e caminhei devagar, ainda imerso em preocupações. Talvez eu pudesse convencer o Sasuke a adiar aquela conversa. Preparar o terreno melhor antes de soltar a bomba, pelo menos.
E se os pais dele nos proibissem de nos vermos? Não, isso não era possível, já que estamos no mesmo time. Mas poderiam muito bem proibir o nosso namoro. Não duvido nada que eles poderiam ser capazes até de mover alguns pauzinhos para nos colocar em times diferentes se desejarem. Uchiha são imprevisíveis. Oxe. Sim. Eu sei disso melhor do que ninguém. Namoro com uma, afinal. Não, estou pensando demais. Não posso me deixar levar pelas preocupações desse jeito. Tenho que manter o foco no que vim fazer aqui, e se tudo dar errado, aí sim eu vou me preocupar. E céus, como vou? Mas não adianta sofrer por antecedência. Balancei a cabeça, tentando afastar as preocupações, e cheguei ao fim do corredor que levava até uma escada. Sasuke! Ei, Sasuke! Saí gritando pelo corredor. Seu pai está reclamando que você está demorando... Não consegui terminar a frase e fui puxado para dentro de um dos quartos, tão rápido que nem tive tempo de gritar com susto. A porta do cômodo se fechou e pude vislumbrar o rosto de Sasuke pela luz fraca que entrava pela janela. Você me deu um susto! O que houve? Fale baixo! Sasuke sussurrou nervoso. Acho que você tinha razão, Naruto. Talvez não seja uma boa ideia contar a eles. O quê? Vai dar pra trás agora? Eu disse pra falar baixo! Ele repetiu. Não é que eu esteja dando pra trás, eu quero contar. Quero mesmo. Tá com medo da reação deles? Não consegui evitar a pergunta. Como Sasuke não respondeu e apenas desviou o rosto para o lado, concluí que sim. Acha que pode ser tão ruim assim? Eu não sei. Quando meu irmão começou a namorar a Izumi, meus pais encheram a coitada de perguntas. Sasuke contou. Eu não lembro muito bem o que eles falaram, ainda era muito novo na época, mas ela parecia assustada. E meu irmão ficou bastante constrangido, e agora vamos ter que passar pela mesma coisa. Bem, não sei o quanto a sua mãe, mas o seu pai parece ser do tipo rígido mesmo. Eu queria dizer assustador e careta, mas seria falta de educação. Estava tão nervoso quanto o Sasuke, mas fazia o possível para não demonstrar. Minha mãe provavelmente vai ficar bastante surpresa. Talvez chocada. Sasuke arriscou. Céu, se aquela mulher que parecia ser tão gentil entrasse em choque, eu não queria nem ver a reação do pai dele. Mas acho que não vai ser contra, nem nada do tipo. Talvez faça algumas perguntas embaraçosas, mas é coisa típica de mãe. Sasuke comentou. E eu não ligo para o que meu pai pensa. Não importa o que eu faça, nunca é bom o suficiente. Meu irmão sempre será o favorito, então não me importo com o que ele vai dizer. Só estou preocupado que ele tente me proibir de te ver ou alguma idiotice do tipo. Ainda que ele dissesse isso, eu sabia que Sasuke estava mentindo. Ele sempre se importou com a opinião do pai e desde criança tentava impressioná-lo. Era verdade que desistiu... Aqui pra ler fanfic, não pra ser analisado! Sempre começa assim, tipo, nossa, engraçadinho, parece verdade. Daqui a pouco a gente já tá lá, tipo, nossa, depressão e trauma. Eu já tô deprimido desde a hora que foi, que tipo, não, estamos todos tendo um jantar em família, o Naruto tá lá. Eu já tava deprimido ali. Agora, bom, vai. Ele sempre se importou com a opinião do pai, desde criança tentava impressioná-lo. Era verdade que desistiu de tentar agradá-lo nos últimos anos, mas não significava que tinha deixado de se importar com o que o pai pensava sobre ele. Isso não vai acontecer, acariciei o rosto dele tentando tranquilizá-lo. Vamos contar de um jeito que faça com que seus pais entendam que nós realmente nos amamos. E que nós não estamos... Como foi que o Kakashi Sensei disse mesmo? Que estamos nos pegando? Isso! Exclamei. Kakashi Sensei disse muitas coisas esquisitas quando nos pegou no flagra e nos deu vários conselhos. Mau sinal. Que tipo de conselho? Mau sinal. Mas não entendemos quase nada do que ele disse. Ele usava termos estranhos que nem eu nem Sasuke conhecíamos. Fica lendo aquelas coisas. Aqueles negócios que ele lê, velho. Passou umas coisas erradas. Ai, Deus do céu. Como é que ele sabia desse negócio também, né? O Kakashi é do babado. Vou garantir que seus pais entendam que eu realmente gosto e que me importo com você. E que se a coisa ficar feia, podemos dizer aquilo que o Kakashi nos contou. A nossa arma secreta. Ai, Deus do céu. Que arma secreta que o Kakashi não... Ai, meu. Eu não sei. Tô muito preocupada. Acha mesmo que aquilo vai funcionar? Usaremos só em último caso, prometi. Agora tire essa cara de preocupação e me dê um sorriso. Como se fosse fácil deixar as preocupações de lado de uma hora pra outra. Sasuke resmungou.
Vamos lá, sorria para mim, pedi novamente. Mas dessa vez era mais uma provocação. Estiquei os lábios de Sasuke com os dedos. Mas ele me afastou com um empurrão. Sasuke sorria, ou então, já sabe, estiquei as mãos de forma ameaçadora. Espera, Naruto, não temos tempo pra isso agora. Ele lembrou. E podia ser até verdade. Mas sabia que não iria me deter só com isso. Comecei a mover os dedos na laterais dos... Hoje, o que tá acontecendo? Ah, não, tá na sua costa, ok. Eu tava tipo, a gente tem 14 anos, não, tudo bem. Calma, comecei a mover os dedos nas laterais de seu corpo enquanto avançava na direção dele, principalmente embaixo dos braços, tentando fazer cócegas. Para, você sabe que eu odeio isso. Sasuke se segurava o máximo para não rir, mas falhava miseravelmente. Eu sei, você odeia rir da frente dos outros, mas não vou parar até você tirar essa expressão preocupada do rosto. Respondi rindo também, apoiando a cabeça no ombro de Sasuke. Era engraçado como o nosso relacionamento funcionava. Em um instante, eu estava agindo como se fôssemos apenas melhores amigos e estivesse tentando animá-lo de um jeito bobo e infantil, e fazer com que ele se esquecesse das preocupações. E no instante seguinte, me deixei levar pela situação, né? Já começa... E o cheiro de Sasuke tão perto de mim fazia com que eu desejasse ficar ainda mais próximo e fazer coisas com ele, embora eu não soubesse exatamente o que. Cócegas não foi o suficiente, aparentemente. Uma parte de mim, a que não estava inebriada com o perfume de Sasuke, e que ainda desejava fazê-lo sorrir, percebeu que ele não estava mais gargalhando, fazendo com que eu descesse as mãos pelo corpo dele, decidindo fazer cócegas na barriga para ver se funcionava. Foi igual a ocasião em que nos demos conta de que nos gostava. Uma coisa meio, né? Melhores amigos fazem fazer isso bastante, assim. É uma coisa que foi discreta. Demorou pra perceber, porque era uma coisa assim... Estavam fazendo coceguinhas. Tava os dois lá. Demos conta que nos gostávamos e outras em que percebemos as coisas que desejávamos fazer um com o outro. Começamos com um tipo de brincadeira inocente que acabou levando a outra coisa. Toquei Sasuke por baixo da blusa, mas lhe causei uma reação bastante diferente. Já começa a ficar umas coisas mais... Deus do céu. Você disse que dava pra ler essa fanfic. Na teoria era. Eu espero, não sei. Às vezes... Senti Sasuke ofegar e paralisei por um momento, mas logo voltei a deslizar a mão por baixo da camisa dele. O negócio tá ficando meio louco. Você tem a pele bastante macia, Sasuke. Simplesmente não conseguia parar de tocá-lo, nem desviar os olhos. Sim que eu tenho a pele macia, eu sou um neném. Ah, é o neném? Não, na fanfic. Eu tinha 14 anos, lógico que eu tinha pele macia. É verdade, que comentário... Não, você... Que comentário idiota é esse? Ela é normal. O coração de Sasuke batia rápido. E eu duvidava muito que fosse por causa das risadas que eu provoquei nele. Eu podia sentir sua pele se arrepiar em cada ponto que eu tocava. Eu tô toda arrepiada mesmo. Ai, calma, onde é que eu tô? É sério, a minha não é assim, olha. É assim, pessoal, assim. Sem pensar muito no que eu fazia, eu agarrei uma das mãos de Sasuke e enfiei por dentro do próprio casaco. Sasuke apenas ofegou de surpresa por eu mesmo ter colocado sua mão na minha cintura, tocando na minha pele dessa vez. Pensando bem, por que eu fiz isso? Bom, não importa. Deixar Sasuke embaraçado era sempre divertido. Naruto, não temos tempo pra isso agora, precisamos descer. Ele puxou a mão de volta, mas eu não queria fazer o mesmo. Sim, eu sabia que ele estava certo, mas a curiosidade sempre falava mais alto quando eu estava com ele. Era como se eu estivesse hipnotizado. Não é um genjutsu, eu prometo. Não é um genjutsu. A gente não pode esperar só mais um minutinho? Eu perguntei em tom manhoso. Era golpe baixo. Só mais um minutinho. Não? Mas eu também sabia que era impossível para Sasuke resistir quando eu falava daquele Ai. Ele ainda parecia indeciso, então aproveitei para avançar mais um passo em sua direção. Nossa, nessa fanfic eu sou, né? Avançadinho, né? Avançadinho. Aproveitei para avançar mais um passo em sua direção, encurralando contra a parede. Toquei no meio de suas costas, levantando um pouco mais a camisa. Calma, a gente tem 14 anos, gente, que essa fanfic tava começando a deixar preocupado. Então, já que é pra esperar, por que eu caí nessa? Tá. Sasuke deixou a frase incompleta. Me roubou um beijo rápido, depois outro, e antes que nos dessemos conta, já estávamos nos beijando sem nos importarmos mais com nada. A família inteira lá. Pois é. Vai, O que aconteceria com o nosso chakra, sabe? O que meu pai... Cadê essas crianças? Deixa eu olhar aqui com... Sabe?
Ainda bem que ninguém tem Byakugan, né? É, E já olhava lá e já falava, eita! embora aquilo fosse a coisa que mais fazíamos, era irritante como eu era péssimo no assunto. Mentira. Beija mal. Não, Beija mal. crimes, eu sou ótimo em tudo que eu faço. Jamais. Sasuke era relutante na maioria das vezes, provavelmente uma timidez mal disfarçada. Mas ao mesmo tempo era mais habilidoso. Então, quando eu conseguia convencê-lo, apenas me deixava guiar. Não reclamava mais quando Sasuke puxava meus cabelos como estava fazendo agora, gente. Embora doesse pra caramba. Percebi com o tempo que aquilo era uma tentativa de nos aproximar ainda mais. Puxar o cabelo vai pra longe, não vai pra perto. Pra perto não dói. Porém, ainda era um pouco preocupante quando ele se empolgava e mordia meu lábio inferior. Precisávamos dar um jeito nisso. Coisa agressiva? Não, nunca fiz isso. Quer dizer, nunca fizemos isso, não. Isso nunca foi, não. Entre abrir os lábios e permitir que a língua dele envolvesse a minha e conduzisse o beijo. Gostaria de poder fazer isso ao menos uma vez. Ah, como gostaria. Mas essa parecia ser uma habilidade exclusiva de Sasuke. Abrir a boca? Difícil pra mim ficar com a boca fechada? Eu ia dizer exatamente isso. Ai, Naruto, cala a boca. E é difícil, como assim, que eu sou a pessoa mais empolgada que não para, que mais avança, mas só mais tá... Eu nunca sabia o que fazer quando ele fazia aquelas coisas, mas de alguma forma, Sasuke conseguia cuidar muito bem da situação. Sasuke enlaçou meu pescoço com força e logo percebi que não tinha escolha além de desfrutar do sabor dele enquanto Sasuke intensificava o contato. Não que isso fosse um problema, muito pelo contrário. Era um pouco frustrante quando ele conseguia me fazer gemer. Mas estava tão empenhado nisso que mal percebia onde eu o tocava. Ou tinha deixado de se importar, era difícil saber. Mas não reclamou quando levantei a camisa dele até a metade do corpo enquanto acariciava seu abdômen. E então a porta do quarto se abriu.